Olá, sejam bem-vindas a essa videoaula, quando trataremos de Política e Poder na Modernidade, Antônio Gramsci. É um conteúdo da disciplina de Políticas e Gestão da Educação Básica. Nós vamos nos pautar por alguns slides que nos ajudarão a entender um pouco mais esse conteúdo e que, ao mesmo tempo, nos fornecerão algumas chaves para a leitura do nosso texto base e também para a compreensão de uma perspectiva metodológica muito interessante, muito importante para a leitura da política de uma forma geral. O materialismo histórico tem a ser, filosoficamente, sinônimo de materialismo dialético. Antônio Gramsci chamava o materialismo histórico de filosofia da praxis. Filosofia da praxis vem a ser a síntese dialética entre teoria e prática. É muito importante ter isso em mente. Este é o coração da teoria. Síntese dialética entre teoria e prática. Mas o que essa síntese dialética entre teoria e prática apresenta como diferença em relação a outras qualidades de pensamento? Vejamos. O senso comum é uma qualidade de pensamento em que teoria e prática são separadas. Para a perspectiva positivista da ciência, teoria e prática são articuladas. Para a praxis, por sua vez, teoria e prática são sintetizadas, ou formam uma única realidade orgânica. É importante observar que este é o sentido da pedagogia da praxis, ou da escola única do trabalho, a teoria pedagógica de Antônio Gramsci. Segundo ela, a educação deve proporcionar essa evolução do pensamento, ou seja, deve proporcionar que os sujeitos educandos saiam do senso comum e alcancem o nível chamado de praxis. Praxis é teoria e prática sintetizadas, equivale a dizer que entende que a realidade é orgânica. O que significa isso? Significa que não há como separar teoria e prática. Significa que teoria e prática estão organicizadas, ou seja, formam uma única e mesma coisa. Para entendermos um pouco melhor, vamos recorrer àquela síntese gráfica sobre dialética. A tese é uma situação dada, posta, é a própria realidade material. A antítese é o pensamento sobre a realidade. No embate dialético, alcançamos a síntese. A síntese é a praxis. É tanto um pensamento que não se sustenta fora da realidade, quanto uma realidade fielmente captada e processada em pensamento. Mas aqui cabe uma observação. Estamos tratando de dialética idealista, e sim de dialética materialista. Segundo a dialética materialista, durante o processo dialético, a realidade histórica, material, refuta idealismos, preconceitos e ilusões. Entendendo, por fim, temos prática, teoria e, como superação dialética disso tudo, logo, como condição superior de pensamento, a praxis. Tratando agora de disputa de poder. Hegemonia é a condição de quem exerce a direção intelectual e moral, impondo o consenso. A hegemonia é exercida por um grupo sobre outro grupo, o dos subalternos. Subalternos são aqueles caracterizados por subalternidade, que é a condição de quem é dirigido.
O processo de hegemonia compreende coerção para o consenso. Logo, aqueles que detêm hegemonia a detêm justamente porque conseguem impor o consenso, por coerção. E nisso exercem a direção intelectual e moral. Mas é possível aos subalternos superar a sua condição de subalternidade e alcançar a hegemonia? Sim, é possível, desde que eles consigam também elaborar a sua própria praxis, conjugando, ou melhor, organicizando teoria e prática. A sua teoria aponta para um novo consenso, e a sua prática deve ser de resistência. Temos, então, em conflito, uma prática de coerção versus uma prática de resistência. E também uma teoria, aquela pertencente aos que estão ocupando a condição de hegemonia, que é a teoria de consenso, versus a teoria que quer alcançar a hegemonia, a teoria de novo consenso. Há, então, uma disputa do grupo hegemônico com a sua própria praxis contra a do grupo subalterno, que precisa elaborar a sua própria praxis para poder, organizando resistência e um novo consenso, alcançar a condição de hegemonia. Mas onde é que acontece toda essa disputa por poder? Acontece na sociedade civil e na sociedade política. A sociedade civil é formada por organismos privados. Temos aqui alguns exemplos: sindicatos patronais, associações não operárias, clubes privados, escolas, igrejas, meios de comunicação social, sindicatos de trabalhadores, associações operárias, movimentos sociais, todos estes em constante disputa por hegemonia, entre si e com praxes opostas. É muito importante observar o seguinte: por exemplo, sindicatos patronais não têm apenas disputa por hegemonia contra sindicatos de trabalhadores. No âmbito dos sindicatos patronais, há grupos que disputam lá dentro a hegemonia. Assim como entre sindicatos de trabalhadores, há grupos que ali, no âmbito dos sindicatos de trabalhadores, também disputam a hegemonia. E, claro, externamente, sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais disputam a hegemonia. A sociedade política é formada por Estado e governo, compreendida, portanto, por poderes constituídos e por partidos políticos. Estes estão também em constante disputa por hegemonia entre si, com praxes também opostas. Finalmente, entendemos que sociedade civil e sociedade política vivem em constante disputa por hegemonia, ou pela direção intelectual e moral das massas. Temos ocasião de estudar isso de forma mais aprofundada quando retornarmos às nossas atividades presenciais ou às condições regulares de aulas ao final do nosso período de isolamento social em função da pandemia do Covid-19. Espero que isso aconteça rapidamente. Por ora, agradeço a vocês por terem acompanhado essa nossa exposição. Desejo que todos continuem se cuidando e até a nossa próxima interação.